Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na companhia da Laila, né, Laila? Essa é uma das minhas filhas de quatro patas. Um dos meus filhos, né? Eu tenho ela e tenho mais um que tá aqui no meu pé, não dá pra mostrar pra vocês. Sejam bem-vindos ao canal Linha de Frente da Espiritualidade. Meu nome é Carla Chaim. Se você é novo aqui no canal, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos toda semana. E sabe de vez em quando tem uns latidos de cachorro em alguns vídeos? Então, ó, essa é a culpada. Ela até saiu aqui de cena, mas ela é a culpada dos latidos, ela e o Barão. Então vamos lá, gente. O tema de hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre para onde que a gente vai e o que acontece quando a gente desencarna. E falar muito no sentido assim de quebrar algumas crenças e tirar alguns mitos que muitas pessoas têm, inclusive muitos espíritas, muitos espiritualistas, muitos religiosos, né? A maioria dos religiosos tem crenças às vezes até disfuncionais, né? Crenças bem estranhas com relação ao desencarne, por incrível que pareça, né? Na verdade, a gente está aqui no plano físico, estamos encarnados e a gente se encontra no que é chamado de terceira dimensão, que é uma dimensão densa. Para vocês terem uma ideia, é mais denso que o umbral, justamente porque é uma dimensão material. A partir da quarta dimensão em diante, não existe matéria, ela vai ficando cada vez mais sutil. Então, o que significa isso na prática? Os átomos, as moléculas vão ficando cada vez mais espaçados. E por isso que vai ficando cada vez mais sutil conforme eu vou transitando aí nas dimensões. Vou subindo. E é por esse mesmo motivo que entidades trevosas ou entidades sofredoras, obsessores, eles são pesados, né? E a gente consegue sentir a presença deles mais facilmente do que as entidades de luz, que são muito sutis e estão em planos, em dimensões mais altas, né? Na sexta, sétima, oitava dimensão e por aí vai. Mas aí falando um pouquinho sobre a questão do desencarne, né? Então vamos lembrar, vamos retomar que a gente tem um campo eletromagnético que vibra, né? Ele emite ondas e essas ondas têm uma vibração específica que dá para ser medida em hertz. E essa vibração do meu campo eletromagnético, ela que vai determinar, ela conta muito, ela determina para qual dimensão, para qual lugar que eu vou quando eu desencarnar. Então, entendam, e isso é muito sério. Tirem aquela ideia de a pessoa morre e acaba o sofrimento. Tirem essa ideia da cabeça. Se ela morrer sofrendo, ela vai para a quarta dimensão sofrendo e ela vai parar no umbral. Porque o umbral, ele nada mais é do que um espaço-tempo criado pela minha própria mente. Então a minha própria mente cria aquela realidade. É como se fosse uma realidade virtual. E eu fico ali.
Ou seja, se a pessoa morre com medo, se ela desencarna com medo, com angústia, com dor física, com tristeza, com raiva, ela vai pro umbral, ela não vai para outro lugar melhor, tá? Não, entendam que não existe isso de desencarnar no maior sofrimento e ir pro 7º plano, né? Ir pro um Maruanda. Não vai, tá? Ela vai para um lugar que é compatível com a vibração dela. Se ela está numa vibração de sofrimento, se ela está numa vibração de angústia, se ela está numa vibração de dor, de doença, ela vai para um lugar onde vai ser totalmente compatível com isso, porque é aquilo que eu emito, eu atraio. Aquilo que eu estou emitindo no meu campo eletromagnético é aquilo que vai se materializar, entre aspas, porque do lado de lá não tem matéria, na minha realidade. E o que acontece? Nas dimensões sutis, que é diferente da dimensão física, a cocriação dessa realidade, ela é muito mais rápida do que aqui no plano físico. Então, no plano físico, se eu tenho que ficar um certo tempo vibrando na doença para aparecer uma doença. Ou seja, eu tenho que ficar um certo tempo vibrando em sentimentos negativos, me alimentando mal, tendo hábitos nocivos, para dali um tempo, uns anos e tal, aparecer um câncer, ou aparecer uma dor crônica, aparecer um problema respiratório. Lá no plano, na 4ª dimensão, no plano astral, eu não preciso ficar anos vibrando no sofrimento, na raiva, na vingança, não. É pouco tempo, eu já estou. Então lá, assim, digamos assim, pensou, criou. Essa coisa de pensou, criou do outro lado é exatamente assim, é literal. Aqui leva um tempo por causa da densidade da matéria. Mas lá, como não tem matéria, isso é assim. E lá, além de não ter matéria, a questão do tempo é muito diferente. É muito diferente do que aqui no plano físico. É um pouco difícil explicar para vocês entenderem, mas é como se não tivesse tempo lá. É tudo no presente. Então, se eu estou sofrendo lá, do lado de lá, eu vou para um lugar, automaticamente eu me vejo num lugar de sofrimento. Então, se eu desencarno sofrendo, eu vou para um lugar de sofrimento. E é por isso que os mestres ascensionados, os iluminados, Buda falava muito sobre o desapego. Quando o Buda falava sobre o desapego, não é de desapego assim, não me importar com nada, não vou mais tomar banho, não vou mais, não vou ter mais nada, não vou me apegar mais a nada. Não é isso. Não é abandonar tudo e morar no meio do mato. Isso não é o desapego que o Buda falava. O desapego é do sofrimento, é dos sentimentos negativos e dos positivos também. É você não se apegar a nenhuma situação, a nenhuma pessoa, a você deixar que venha, observar aquilo sem julgamento e deixar que vá. E aí você passa a se desapegar. Então, se você está sofrendo por algo, olha para aquilo, veja, né, se você precisa sofrer por aquilo, se é necessário, lembrando e tendo consciência de que o sofrimento causa mal para você e não pela pessoa ou, enfim, que te fez sofrer. Causa mal para você. Se você desencarna daqui com uma doença, você vai com ela para lá. A doença, ela não é curada
porque você desencarnou. Você tem um corpo astral. Então entenda, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre os 7 corpos sutis. Então, para além desse corpo físico, a gente tem o nosso duplo etérico, nosso corpo astral, mental inferior, mental superior, corpo búdico, corpo átmico. Muito bem. O nosso corpo astral, que é o nosso corpo das emoções, ele é como se fosse uma duplicata desse corpo nosso. E toda doença que nós temos no corpo físico, ela começa antes no corpo astral. Então, por exemplo, se eu tô com um tumor aqui no meu corpo físico, ele começou antes no meu corpo astral. Por quê? Causado por emoções tóxicas que eu fui alimentando, nutrindo e deixando elas, né, aquela energia negativa, aquela antimatéria foi se depositando em determinado órgão. E aí, por um processo de decaimento atômico, ela foi se materializando no meu corpo físico, porque eu não cuidei, eu fui deixando as emoções ali correrem soltas, fui me largando. E aí, aquela doença que se instala primeiramente no corpo astral, ela aparece no corpo físico. Então, uma vez que ela aparece no corpo físico, ela já está lá. Quando eu desencarno, vamos supor que esse câncer me leva ao desencarne. O câncer está lá no corpo astral. Ou se eu desencarno por um acidente que deforma o meu corpo, que essa ferida, essa deformidade vai aparecer lá no meu corpo astral, lá na 4ª dimensão, e eu vou me ver com a ferida, com a dor, E se não for feito um tratamento espiritual para quem desencarnou, se não for feito um resgate, a pessoa vai ficar lá, e ela pode ficar lá durante séculos. Na apometria a gente vê entidades que estão há séculos aprisionadas em um espaço-tempo de dor e sofrimento. Totalmente aprisionadas por causa do sentimento de vingança, por causa do sentimento de dor. Sentimento não, de dor não, né? Dor é dor. É por causa da dor, da raiva. E elas carregam as chagas, as feridas, as doenças. E vai ser tratado lá na apometria. Lá na sessão apométrica, que vão ser feitas cirurgias espirituais, vão ser feitos tratamentos com cromoterapia para aquela entidade, vai ser feito o refazimento do corpo, através dos comandos, através da técnica apométrica. E aí aquela entidade vai se refazer, vai ser feito diálogo, ela vai transmutar essa energia, a gente vai ajudar, vai tratar a personalidade do encarnado que está ali fazendo o tratamento, que causou tudo aquilo, né, ali. Seja uma encarnação holográfica ou não, tá? Porque pode ser uma encarnação holográfica, colocada através de um implante no mental do encarnado, ou até mesmo da entidade. Não tem problema. Uma vez que ela está vivenciando aquilo, é real. Então não importa se é uma encarnação holográfica ou não. O que importa é transmutar toda aquela energia, é despolarizar tudo aquilo, tanto para a personalidade do encarnado que está pedindo ajuda, que está ali em tratamento, quanto da entidade, enfim, todos vão ser tratados, mas a entidade ela vai conseguir finalmente sair daquele local, daquele umbral que ela se encontra, ou daquele abismo, ou daquele plano inferior que ela se encontra, não importa. Então é muito importante, né, ainda mais nesse momento que as pessoas estão desencarnando aos montes, com medo, com angústia, com doença,
é muito importante ter em mente que essas pessoas, essas que estão desencarnando nesse estado, elas precisam de muita oração. Elas precisam de muito que quem está aqui não fique chorando, ou com raiva, ou com ressentimento, ou com, enfim, mas que mande energias positivas. Culturalmente, existe uma programação global de que assim, a pessoa morreu, eu tenho que chorar e sofrer porque a pessoa morreu. Óbvio, a maioria das pessoas não sabe o que acontece do lado de lá. E muitos até nem acreditam que exista uma vida do lado de lá. Muitos acreditam que morreu, acabou. Acabou essa encarnação. Mas a vida continua. E aí sofrem muito. Sofrem. E não se dão conta, não sabem, muitas vezes nem acreditam que essa energia de sofrimento está dando ressonância com a pessoa lá, porque nós todos estamos ligados. Não importa se em dimensões diferentes, mas todos nós estamos interconectados uns com os outros. Ainda mais se forem seres da nossa família, pessoas muito queridas, pessoas que a gente tem um vínculo muito forte, cônjuge, filhos, pai, mãe, avós, enfim, amigos muito próximos, a gente tem uma ligação. Então, se a gente está sofrendo aqui, a gente está mandando uma energia negativa para aquela pessoa. Ela vai sofrer mais do lado de lá. A gente tem que mandar energias positivas, fazer orações, vibrar positivo pela pessoa, pedir o auxílio do mentor daquela pessoa, porque ela tem um mentor. Pedir auxílio, eu particularmente peço muito auxílio dos pretos velhos, que são entidades maravilhosas, que vão lá no umbral, vão nos planos inferiores, e com sabedoria, graça, harmonia e doçura e amabilidade, vão lá apaziguar essas almas, esses desencarnados, vão dialogar, vão amparar e vão encaminhar para um posto de refazimento, porque do lado de lá é que nem aqui, tem que pegar aquela pessoa e levar para um posto de refazimento, para um hospital espiritual, né? Tem que levar ela. A maioria não vai sozinho. Sem contar aqueles que recebem a luz e não querem continuar lá. Mas aí continua mandando, continua que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, tirem essa visão romântica de que morreu agora, descansou. Isso não existe. Isso não existe. Essa coisa de morreu agora, descansou, não tem. Morreu é que nem você pegar a estação do rádio e tirar do 80, o dial ali do rádio, tirar do 89.9 e mudar para 91.7. É isso. O desencarne é isso. Você vai sair de uma frequência e vai para outra. Basicamente, é que nem mudar de país, de cidade. Você sai de um lugar e vai para o outro. Então não tem isso de agora a dor acabou. Não acabou. A doença acabou. Não acabou. Vai com a doença para lá. Vai com a dor. Agora ele vai ficar em paz. Não vai ficar perturbado. Se desencarnou perturbado, ele vai. E do outro lado, do lado de lá, ele vai ficar mais perturbado ainda. Porque não vai estar perto das pessoas que ele conhece.
vai estar num lugar estranho. Se é uma pessoa que é completamente descrente de tudo isso, que não acredita, vai ser um choque de realidade. Então, se estava perturbado aqui, vai estar muito mais perturbado a hora que chegar lá. E para piorar, vai dar de cara com todos os obsessores que ele tem, se tiver. Provavelmente tem, porque se está muito perturbado aqui, pelo menos um obsessor tem. Geralmente tem vários, mas pelo menos umzinho. E vai dar de cara. Assim, quem vai dar boas-vindas para a pessoa é o obsessor. Que vai querer escravizar, que vai querer, enfim, se vingar. E do lado de lá, a banda toca um pouco diferente daqui. Se aqui, às vezes, eles... Aqui... você consegue, digamos, entre aspas, fugir um pouco. Fingir que não tá vendo. Não acreditar, né? Eu tenho essa opção. Eu posso não acreditar, eu posso fechar meus olhos para toda essa realidade e tocar minha vida, como muitas pessoas fazem. Do lado de lá não tem escapatória. Vai encontrar. Pronto, acabou. Quer queira, quer não queira, quer goste, quer não goste. Então a gente tem que cuidar muito do nosso emocional e das nossas relações interpessoais, pensando também para onde que nós queremos ir a hora que desencarnarmos. Para onde que você quer ir quando você desencarnar? Todo mundo fala, eu quero ir para o céu, eu quero ir para Aruanda, eu quero ir para Nosso Lar, eu quero ir para a colônia. Ótimo. Então trata de desencarnar em paz, aceitando que chegou o momento do desencarne, porque tem muita gente que não aceita. A hora que chega ali, que, né, a gente vai percebendo, né, vai sentindo que está chegando a hora. Não aceita, então aceite. Não se desapega da matéria. Tem muitos que ficam na casa, porque não se desapegam. Se você quer ir para lugares superiores, trate de cuidar muito bem da sua alma. Trate de resolver as suas questões internas. Faça uma terapia. Terapia mesmo, psicoterapia. Faça uma terapia para você evoluir, para você se aquietar. Aprenda a meditar. Resolva mágoas, ressentimentos que você tem com as pessoas. Se perdoe. Aprenda a se perdoar. Aprenda a perdoar quem te machucou. Desista da ideia de vingança. Nutra a sua alegria, a sua gratidão pela sua vida, seja ela como for, o que for, mas procure sempre agradecer as coisas boas que você tem e que acontecem com você. Procure se apaziguar. Procure sempre vibrar positivo, estar em vibração positiva. Mesmo que a realidade aqui do mundo esteja esse caos que está, com pandemia, com morte, procure não entrar nessa vibração. Porque o que acontece? Muitas pessoas estão totalmente sintonizadas com a vibração do medo, do desespero, da angústia. Procure não entrar nisso, não veja, pare de ver telejornal. Esses dias, o meu pai que gosta de ver quantas pessoas morreram por dia. Porque ele tem uma crença de que ele precisa dessa informação, que é importante estar informado com esse tipo de informação. Eu falei, pai, para. Você quer saber pra quê? Que diferença que vai fazer na sua vida se morreu 1.000, 2.000, 3.000, 5.000? Só vai te deixar mais com medo, com angústia, com desespero, achando que você é o próximo da fila. Então, saiam dessa sintonia.
Saiam, procurem ver coisas positivas. Se for para ligar a televisão, seja para ver uma comédia, um filme de comédia, uma coisa positiva, uma coisa que te traga motivação, uma coisa que te traga coragem, uma coisa que te alimente de bons sentimentos. E não uma coisa que vai te alimentar de veneno. Mesma coisa na vida, na parte física, na sua alimentação. Procure se alimentar bem. Tire todo e qualquer alimento industrializado que você puder. Procure uma alimentação saudável, com mínimo de leite e derivados, com mínimo do mínimo. Se puder cortar leite, corta. Se puder cortar tudo que é industrializado, corta. Se puder cortar açúcar refinado, açúcar branco refinado, corta, porque é tudo veneno. E isso, por incrível que pareça, eu não sou expert nisso, tá? Eu sou psicóloga, não sou nutróloga, nem nutricionista, nem nada, mas eu acompanho muito essa parte de alimentação, porque, por incrível que pareça, tem muitas substâncias que estão nos alimentos, principalmente nos industrializados, que além de serem verdadeiros venenos, metais pesados, eles influenciam no nosso comportamento, eles modificam o nosso comportamento, eles intoxicam o nosso fígado e fazem com que a gente fique mais raivoso, mais explosivo. Então, uma referência muito boa para essa parte de alimentação é o Dr. Laí Ribeiro. Acompanhem as lives do Dr. Laí Ribeiro, vejam os vídeos dele. Ele é ótimo, ele é excelente. A gente aprende muita coisa dessa parte nutricional com ele. Por que essa parte é importante? Porque às vezes eu tô com um problema emocional, psicológico, e ele tem um fundo na minha alimentação. Às vezes eu tô com um problema hormonal, e aí não é uma obsessão. Ou então as duas coisas. Aí eu trato a obsessão, mas eu continuo sentindo aquela coisa e tal. E quando vai ver, tem uma questão de alimentação. Então é por isso que é importante tratar os corpos sutis e o corpo físico também. Pratique exercícios, movimente seu corpo. Mas as academias estão fechadas agora. Vai dar uma corrida aí em algum lugar, sai para andar. Eu, por exemplo, caminho quase todos os dias dos meus cachorros. Então a academia tá fechada, mas eu tô passeando com eles aqui no bairro, ando bastante. Então movimente seu corpo, tá? Porque tudo isso vai influenciar no seu tempo de vida, e quanto mais equilíbrio emocional e mental você tiver na hora do desencarne, maior a sua chance de, ao chegar do lado de lá, você ir parar, né, numa colônia. Ela até pode ser uma colônia do umbral, mas o umbral ele tem níveis. Então, né, uma colônia lá do umbral já... Nosso lar, por exemplo, está no umbral, só que está num nível mais alto. Então você vai parar numa colônia, num posto de refazimento. Você já vai, em pouco tempo, já vai encontrar com o seu mentor, já vai conseguir ali contactar com ele, ou com algum amigo espiritual, ou com algum familiar espiritual que vai ali te receber. E aí você já não fica tão dependente das pessoas estarem mandando energia positiva para você. Você já consegue, por você, ir para um lugar melhor, não ficar tanto tempo ali chafurdando na lama, tá? E tira da cabeça essa coisa de ficar... Tem muita gente que fica pedindo, me leva, que eu não aguento mais sofrer. Porque vive na crença de que a hora que morre o sofrimento acaba.
Mentira! Se você morrer desse jeito, pelo amor de Deus, me leva, eu não aguento mais, eu não suporto. Do lado de lá, você vai estar do mesmo jeito. Né? E procure deixar as pessoas que te cercam conscientes da importância de vibrar positivo por alguém que desencarnou, por um parente, seja um ente querido. Vibrar positivo, não ficar só no choro, na lamentação, na tristeza. É normal sentir tristeza, tá, gente? A gente vive sob essa programação, então é normal. Eu, na verdade, é muito difícil eu chorar em enterro. Recentemente eu tive uma tia que desencarnou. Teve um momento lá que eu me emocionei bastante. Isso foi assim, coisa de 5 minutos. Então as pessoas olham pra mim e falam, pedra de gelo, a Carla, pedra de gelo, que não tá lá chorando. E claro que não. Claro que não. Uma, porque eu já não estou mais sob essa programação, né? De que morreu, você tem que chorar e tal. Então eu não sinto mais aquela angústia. E outra, pelo conhecimento que eu tenho, pela experiência também que eu tenho na espiritualidade, eu sei de que o que ela precisava naquele momento é de boas energias, de oração e de vibração positiva. Inclusive, o momento que eu me emocionei foi a hora que uma das minhas tias colocou a música Fascinação da Elis Regina, né, enquanto o caixão era levado pro cemitério. E foi muito bonito aquilo. Foi uma homenagem muito bonita. Era uma tia minha que gostava muito da Elis Regina. Então foi uma homenagem muito linda. E ali eu me emocionei. E foi uma coisa boa, né? Foi um momento muito sublime. E desejei que ela, né, recebesse aquela energia, aquela vibração positiva, para que ela pudesse se refazer, que ela desencarnou doente, pudesse se refazer, pudesse se recompor. Certo, gente? Então é isso. Tenham em mente que a maneira como você está vibrando, seus sentimentos, é que vai determinar o lugar para onde que você vai quando desencarnar. Belezinha? Gostou desse vídeo? Te ajudou? Te esclareceu mais alguma coisa? Deixa o seu joinha aqui para mim. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa informação, que você acha importante, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar aí para o maior número de pessoas possíveis. Dúvidas, comentários, enfim, deixa aqui para mim. Um super beijo e até semana que vem.